Uma das tarefas mais difíceis na vida é tentar tirar a miséria do coração das pessoas. Essa é uma das tarefas mais difíceis, e eu digo isso por experiência própria. Desde que o Senhor Deus me deu a orientação para libertar as pessoas da miséria, eu percebi que essa foi uma das tarefas mais difíceis que Ele me deu. Por quê? Porque você vai na Bíblia e você vai ver vários exemplos de pessoas resistindo esse nível de libertação. É muito difícil arrancar a miséria do coração de uma pessoa, da alma. Não é brincadeira. Nós vemos a palavra do Senhor nosso Deus dando exemplos e mais exemplos, e um dos exemplos que eu costumo apresentar é o exemplo de Lázaro, o mendigo, que você vê no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19, onde a atenção das pessoas estão voltadas somente para o homem rico, para a dureza do coração do homem rico. As pessoas ficam revoltadas quando lê isso. Aqui diz que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Eu quero dizer para você que essas vestes são as vestes que Deus quer te vestir. Deus quer que você viva nesse nível, nessa qualidade de vida. Essas são as vestes com as quais Deus quer te vestir. Ele quer que você ande deste jeito. Ah, pastor, mas aí são as vestes espirituais. Claro! Claro que é isso. Agora, meu filho, qual o significado, qual o sentido? Você está com as vestes espirituais digna de chamar a atenção de Deus, enquanto para o mundo você se apresenta como mendigo. Enquanto o mundo olha para você, em vez de sentir admiração e desejo de querer saber qual a razão do teu progresso, do teu sucesso, da tua vida, desta condição honrada, porque as pessoas ficam curiosas. Pelo contrário, ao invés de despertar admiração, você desperta um sentimento de pena, que é o pior sentimento que alguém pode despertar em outra pessoa, é pena. Porque isso diminui a dignidade humana. Quando uma pessoa desperta um sentimento de pena nos outros, ela está diminuindo a sua dignidade, reduzindo a sua força, o seu potencial. Ela está verdadeiramente se desfazendo de Deus. É importante que esse testemunho seja completo. O evangelho que eu prego é aquele que traz tudo: saúde para o corpo, saúde na alma e salvação para o espírito. Isso é uma coisa imprescindível. Aqui diz que esse homem rico vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias esplendidamente. O contrário da vida de muitas pessoas que vivem todos os dias apertado, agoniado, assombrado, com medo, assustado, correndo dos credores, endividado, sem alegria, sem força, sem vontade, sem ânimo. Pessoas que estão sempre fazendo queixas de uma condição da qual nunca se libertaram. Quer dizer, fica difícil as pessoas sentir desejo de andar na presença de Deus, porque o raciocínio é lógico. Como essa pessoa, elas pensam, como pode esta pessoa que ama a Deus, que honra a Deus, que frequenta templos, que vai para a igreja, estar numa situação dessa? Como pode? A pessoa logo imagina, eu vou ficar quieto, eu vou ficar onde eu estou, porque pelo menos eu estou um pouco melhor. A visão das pessoas é uma visão materialista, mas esse materialismo repousa também sobre um raciocínio. Algo que as pessoas, elas comparam, elas imaginam e pensam em Deus como aquele que, além de suprir todas as nossas necessidades, Ele honra aqueles que andam com Ele.
Quer dizer, essa vida esplêndida que este homem estava desfrutando, a vida de muitos crentes não chega nem aos pés. A questão aqui é que este homem rico desperta nas pessoas um sentimento de revolta. Olha como este homem era avarento, olha como este homem era um homem mesquinho, olha como este homem era um homem que só pensava em si mesmo. Mas quando você pede ao Espírito Santo para interpretar o texto, o Espírito de Deus, ele faz você avaliar não somente o aspecto desta negação, deste homem rico, desta arrogância, deste orgulho, desta presunção, desta pessoa que não tem empatia, que não está nem aí para o sofrimento do outro. O Espírito de Deus desperta também a tua atenção para a condição de Lázaro. Olha só, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Você sabe que tem muita gente me ouvindo agora que deseja se alimentar da mesa dos ricos. São pessoas que se humilham, são pessoas que estão prontas a negociar com a vida. São pessoas que aceitam restos, que aceitam sobras. São pessoas bajuladoras. São pessoas que têm o hábito de se humilhar diante de quem tem posses, de quem tem dinheiro. São bajuladores porque eles imaginam: eu vou tratar bem essa pessoa porque pode sobrar alguma coisinha para mim. Eu vou cuidar bem dessa pessoa porque eu serei bem recompensado. Eu vou fazer isso e aquilo porque esta pessoa, ela vai me recompensar. Eu estou aqui para dizer que enquanto você faz isso, você frequenta uma igreja. E quando Deus olha para você, Ele vê você na categoria do mendigo. Na categoria de gente que está embaixo da mesa dos ricos, esperando que algumas migalhas sejam dispensadas para você. Esse não é o tipo de fé que Deus quer encontrar naqueles que buscam a sua presença. Esse não é o espírito que Deus quer encontrar na vida daqueles que se aproximam do Senhor Deus. Por isso que quando eu falo sobre a fé abraâmica, é porque é impossível você pensar em Abraão numa condição como esta. É impossível. Por isso que Deus manda você olhar para Abraão e não para Jó. Tem muita gente que canonizou Jó. Jó foi um homem que padeceu de graves enfermidades, todos os seus filhos foram mortos em um desabamento, o seu casamento foi totalmente destruído, os seus bens foram anulados, e tem muita gente aí repetindo o que Jó falou: nu eu vim para o mundo e nu retornarei para Deus. E estão usando esta fala de Jó como argumento para aceitar o destino, para aceitar as escolhas que o mundo faz. Estão pensando que deste modo vai agradar a Deus. Ora, todo mundo sabe que esta é a condição do homem. Sabemos que nós viemos ao mundo nessa condição e vamos deixar esse planeta nesta mesma condição. Porém, isso não pode ser usado como argumento para fugir da responsabilidade que Deus nos dá de mudar o nosso destino, de apresentar diante dele o espírito e a fé que ele quer encontrar na vida dos que se aproximam dele, com o propósito de mudar as suas vidas. Agora, falam isso e nem sequer examina que a situação de Jó foi causada por quem? Por Satanás. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente padecendo porque confunde essa coisa que raríssimas pessoas, poucas pessoas têm capacidade de fazer a diferença, que é a vontade de Deus e a vontade que Deus permite, a vontade permissiva. Tudo o que aconteceu na vida de Jó, Deus permitiu. Mas por que permitiu? Faltava alguma coisa?
Faltava o espírito da honra que Deus quer encontrar em você. O espírito da honra que Deus não encontrou em Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, tudo bem. Isso é Deus mostrando que os homens bons sofrem, que os homens de caráter são os que são mais perseguidos. Por quem? Por Satanás. Porque o diabo quer desmoralizar, o diabo quer jogar o homem na lama. Agora fica usando a experiência de Jó como exemplo de paciência e abnegação. E ainda por cima, quando lê Lucas capítulo 16, se identifica com Lázaro. E desenvolve uma raiva contra o rico. Meu amigo, o mundo sempre foi assim. Os ricos, quem tem poder, quem tem posse, na maioria das vezes não está nem aí para quem não tem nada. Você não deve se incomodar com isso. Eles que se virem com seu dinheiro, com suas riquezas, que seja para eles. Você não tem nada a ver com isso. Seu negócio é com Deus. O problema do mendigo Lázaro é porque ele vivia desejando se alimentar com migalhas que caía da mesa do rico. Muitas pessoas me ouvem agora e estão na expectativa de receber o apoio do homem, a ajuda dos outros. Você é pidão. Você tem o perfil de gente que fica esperando que alguém te socorra, que alguém venha ao teu encontro. Deus não se agrada quando você se aproxima diante dele e traz esse espírito junto com a sua devoção. Quando você chega diante de Deus dizendo que confia em Deus, que tem fé em Deus, que ama Deus, que está em Deus. Mas, meu filho, o teu sentido, o teu coração está voltado para um plano B. A tua mente está em alguém. Na maioria das vezes carrega até uma mágoa contra quem não ajudou. Você é Lázaro. Por que não analisar Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante? Nesta saga, nessa experiência de Lázaro com o rico, por que não analisar da perspectiva de Lázaro? Porque ele desejou se alimentar das migalhas da mesa do rico, que não tinha comunhão com Deus. Muito diferente da expectativa de Davi. O salmista Davi, o rei Davi, ele disse para o Senhor: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Em outras palavras, me dê força, sabedoria, capacidade para vencer o mundo. Para vencer os meus inimigos, aqueles que detestam o meu progresso, aqueles que não querem me ver por cima, aqueles que não querem que eu vença na vida. Prepara uma mesa, Senhor, porque eu quero comer da tua mesa. Eu quero receber do teu reino. Caia eu nas mãos de Deus, nunca nas mãos dos homens. Palavras de Davi. Agora você canonizou Lázaro e desenvolve esta raiva deste rico. Pois é, não tenha raiva não. O mundo sempre foi assim e não vai ser diferente. O que Deus quer que mude é o seu coração e não o outro para você. Deus não está aqui para mudar os outros para facilitar a sua vida. Deus não está aqui para dizer: eu vou mudar o outro para te ajudar. Eu vou tocar no coração de alguém para te dar uma força. Deus está dizendo: eu estou aqui para fazer uma parceria contigo, para que você se levante, para que você recupere a sua autoestima, para que você recupere a sua dignidade. Porque Deus não gosta quando vê o homem na dependência do homem. Isso é contra a fé abraâmica, isso é contra os valores de Deus, é contra o propósito que Deus determinou para aqueles que querem andar, viver pela fé. A palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela sua fé. E não pelo que os outros fazem por eles, e não pelo que os outros sejam capazes de fazer. O problema é que em nosso país, esse espírito assistencialista, esse espírito que faz com que os homens
Olhem para os outros como se fosse a solução da sua vida. Esse espírito está camuflado nas igrejas. Tem muita gente me ouvindo agora que quando vai aos templos adorar, cantar, bater o pezinho, confraternizar, chorar com as canções sentimentais, tem muita gente me ouvindo agora que tem esse espírito. São verdadeiros pedintes. Você pede tudo, você pede oração, você pede ajuda, reclama contra quem não fez nada por você. Aquele cara que tem dinheiro é o alvo da tua ira, da tua perseguição. E muitas pregações são orientadas por esse espírito. Espírito da inveja e da mágoa. Tem muita gente me ouvindo agora que é invejoso e está magoado. Porque o teu olho, meu filho, o teu olho está fixado na direção errada. O Senhor Deus diz em Isaías: olhai para Abraão. Observe Sara que vos deu a luz. Abraão era só quando eu chamei. Mas eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Você já recebeu o chamado de Deus, está faltando agora a bênção. Para que você possa multiplicar a inteligência, a sabedoria, a força para trabalhar, a força para abraçar as oportunidades que Deus quer dar para você. Mas você não anda em busca de oportunidades que Deus dá, você quer levar vantagem sobre alguém, você quer coisa de graça, você quer que os outros te carreguem nas costas, você quer receber, você é pidão, você é devoto de Simidão. Simidão é o senhor daqueles que vivem nas igrejas pedindo. Se me dão, eu tenho. Se não me dão, nunca terei nada. Pois é, meu filho, na minha reunião você não se cria. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de me ouvir. Por isso que tem muita gente que quando entra na minha reunião, só vai uma vez, se manda, nunca mais aparece. Você sabe por quê? Porque tocar, meu amigo, nessa ferida dói demais, não é? Examine a sua vida, examine o seu estado de espírito, olhe para as suas expectativas. Veja como você gosta de pregações que bate em quem tem dinheiro, que fala de riquezas, que fala mal de quem conquistou alguma coisa na vida, somente para satisfazer o teu desejo de vingança e inveja. Observe como você se comporta. Quando você vê uma pessoa conquistando alguma coisa na vida, você tem logo Você desperta logo uma crítica. De repente você me vem com uma palavra mas é uma palavra negativa, carregada de crítica, porque você não está feliz com o progresso do outro. Coisa que não te interessa, que não tem nada a ver contigo, é a vida do outro. Deus não quer que você viva desse jeito, que você fique na expectativa do que o mundo é capaz de fazer por você. Aí entra na minha reunião, senta, ouve, quando vê a pegada, quando percebe o espírito, quando vê que é exatamente isso que está sabotando a tua vitória com Deus, aí o demônio que está prendendo o seu coração trata de afastar você definitivamente. Você não quer saber de ser treinado pelo Espírito Santo no deserto para aprender a depender de Deus e a se levantar no meio do nada, para apresentar ao mundo a dignidade dos seus feitos, do seu trabalho, para apresentar ao mundo esta qualidade de vida que Deus quer encontrar em todos que buscam a sua face e a sua presença e deve testemunhar do nome do Senhor nosso Deus ao mundo. Ou você está pensando que Deus está preocupado somente com essa questão de você dar um testemunho do teu caráter? Que você antes xingava, agora não xinga mais. Você melhorou as suas vestes, agora está se vestindo melhor. Você está pensando que Deus está preocupado, que Deus é estilista, que Deus está preocupado com o que você veste? Há poucos dias alguém pregando, chamando a atenção das irmãs que andam nua. Cuidado você aí que veste saia, não sei o que, aquela coisa toda, e as irmãs tudo aplaudindo. Porque é com essas coisas que vocês preocupam, que vocês procuram ocupar as suas mentes.
Como se esse fosse o problema da imoralidade. Meu filho, as pessoas que mais praticam perversidades nessa área são pessoas recatadas. São pessoas que se vestem bem, muitas vezes para esconder os seus feitos. Agora, por que vocês gostam do tema? Vocês gostam? Sabe por que vocês gostam? Porque muitas vezes você se sente feia, você se sente gorda e não tem nenhum problema em ser gorda. Qual o problema? Por que obedecer a esse padrão que o mundo estabelece para você? Quantas mulheres têm um corpo, mas não é atraente, não tem espírito? Quantas mulheres têm uma beleza antipática? Você está muito enganada com a vida, mas vocês gostam. Quando pregadores ficam batendo nessa área, sabe por quê? Porque eles alimentam a sua baixa autoestima e você se sente ameaçada com aquela irmãzinha que entra quase nua na igreja. Problema dela. O problema não está em quem veste a roupa curta, o problema está no olho de quem vê. O problema está no coração de quem vê. Porque o mundo, meu filho, não vai mudar para você. As mulheres do mundo inteiro não vão se vestir e não vão ser totalmente recatadas somente para proteger o seu coraçãozinho de sentimentos e pensamentos lascivos. Então, meu filho, vai treinando dentro da igreja. Se tem mulheres que se vestem mal na igreja e que usam o seu corpo como instrumento de sensualidade para derrubar os homens, isso é um teste para você. Seja homem e se sustente. Consagre seu coração. Mas você acha bom bater no lugar errado. Ah, essas mulheres se vestem assim. Problema delas. Quantas mulheres entram na minha reunião? Às vezes eu vejo, às vezes eu nem percebo. Alguém vem me comentar, eu nem sei. Por quê? Porque os meus olhos estão voltados para outro lugar. Eu estou vendo a alma, o espírito, eu estou olhando para outra coisa. Mas por que você se sente incomodada? Por que você se sente incomodado? Porque teu olhar é superficial. Imagina se Jesus, o olhar de Jesus, fosse superficial. Ele não conversaria com a mulher samaritana. Ele não teria escolhido nem Maria Madalena para andar com ele. Madalena mudou, mas ele se aproximou dela. Ele viu a alma, ele viu o espírito de mulheres promíscuas, a qual ele expulsou 7 demônios. Mas o olhar de Jesus, meu filho, estava em outro lugar. O teu problema é que o teu olho vive na mesa do rico e na roupa das irmãs, nas vestes de quem se veste mal, de quem está quase nua na igreja. Então trate do seu olho e do seu coração e deixe as que estão nuas e sirvam de teste para o teu espírito, a provar realmente se você está na presença de Deus. Porque se você é capaz, se você é uma pessoa que só é capaz de andar em santificação diante de Deus, se você é uma pessoa que só é capaz de provar para Deus que anda com Deus, que ama Deus, que perto de pessoas que se vestem bem, que cobre a sua nudez, que tem uma linguagem que anda, que a conversa o tempo todo em salmos e cânticos espirituais. Aí, meu filho, em condições normais todo mundo é santo. Eu quero ver você ser santo é na lama, andando na lama sem se sujar. Então essa gente está aí para testar você, para provar você. Então não queira mudar o mundo. Não queira mudar o mundo para que este mundo colabore, para que você seja uma pessoa melhor para Deus. Vai dar errado sempre. Eu estou aqui para dizer que vai dar errado. Então, tanto nesta questão da área moral, quanto essa questão da área financeira, muita gente que fica olhando para a mesa do outro na expectativa de receber ajuda, apoio, e foi exatamente esse espírito que Deus reprovou. E olha que coisa! Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, porque era isso que ele atraía. E que isso significa? Você só atrai pessoas com esse perfil para lamber as suas feridas. Não vai resolver o teu problema, pelo contrário, vai infeccionar. São aqueles que tentam aliviar o teu sofrimento enquanto satisfaz os seus próprios interesses.
Esses cães simbolizam aqueles que vivem pregando mensagens que, ao invés de te libertar, massageia o seu ego, refrescando as feridas com a saliva de cachorro. O problema, meu filho, é que muita gente está nesse espírito, frequentam templos e não consegue enxergar o tamanho da sua miséria. Por quê? Porque não querem fazer concerto verdadeiro com Deus. Não querem apresentar os seus corações diante de Deus como um coração aprovado. São mendigos e insistem. Há poucos dias, um programa de televisão que tem eles têm, o formato do programa é reformar casas, reformar casa, carro e ajudar as pessoas. Você acredita que tem gente que, depois de ter a sua casa reformada, de ter o seu carro totalmente reformado, depois de aparecer na televisão, uma oportunidade imensa do indivíduo fazer alguma coisa com aquilo? Para um pobre diabo, de repente, qualquer coisa é qualquer coisa. E imagina o camarada ter a sua casa reformada, seu carro reformado e ainda aparecer na televisão. Ele pode voltar para a sua cidade, fazer comercial, ir para as redes sociais, fazer um dinheiro. Ele tem que usar a inteligência. Mas acredite, tem gente que ainda põe o programa na justiça. Fiquei sabendo de um caso que alguém teve a sua casa reformada por um apresentador de programa de televisão, e depois essa pessoa acionou a justiça contra o programa de televisão, porque depois da reforma a conta de luz veio mais cara. Tem como tirar a miséria do coração de uma pessoa dessa? Agora você sabe por que dá errado? Porque ele começa pela estética. A pobreza não está na casa. A pobreza, a origem, a raiz da pobreza não é o teu carro, não está no teu carro. É no coração, meu filho. Não adianta você reformar uma casa, reformar um carro, não adianta você dar pacotes de dinheiro para um miserável. Ele vai voltar à sua condição de miséria e ainda vai meter você na justiça. Porque a miséria dessa gente está na alma. Não adianta trabalhar com aparência, com esquema estético, a questão é dentro. Por isso que a obra de Jesus sempre foi de dentro para fora. E quando o programa de televisão tenta ajudar, está fazendo de fora para dentro. Eu sou testemunha disso. Eu fiz muito esse trabalho em Feira de Santana. O projeto Abapai construía casas, tirava pessoas da miséria, encaminhava muita gente para fazer coisas. Olha, imagina, coisas incontáveis. Eu tenho mais de 45 horas de depoimentos gravados da assistência que esse povo recebia. Pois é, o Espírito de Deus me disse que nenhum deles saiu da miséria, depois de tudo que foi feito por eles. E aí foi quando Deus falou comigo, a minha experiência pessoal, eu não aprendi com ninguém. Deus falou comigo claramente, não vai adiantar. Ensina essas pessoas a me honrar, a me conhecer. Porque todo esse esforço não vai erradicar estas pessoas da miséria, da pobreza. Tudo isso tem efeito temporário. Eu quero libertar, eu quero me revelar, eu quero mostrar para essas pessoas como a minha riqueza, os recursos da minha mesa, da minha prosperidade, entra na casa de alguém. Foi isso que Deus falou comigo, meu filho. Porque quem me conhece sabe que eu não sou nenhum aventureiro. Eu estou nisso há muitos anos. Eu conheço a natureza das pessoas. Deus me treinou, foi fazendo a obra. Não foi aprendendo em seminário. Não foi estudando filosofia sobre o assunto, não. Contato com gente, conhecendo gente, absorvendo o Espírito, indo, vendo. Mão na obra, meu filho, eu sei o que eu estou falando. Por isso que eu digo que uma das tarefas mais difíceis é tentar arrancar a miséria do coração de alguém. É difícil, muito difícil. Então, quando você lê Lucas capítulo 16 e vê a história de Lázaro, o mendigo e o rico, para onde vai a tua revolta, hein?
eu aprendi a ficar revoltado com Lázaro, porque se ele tivesse na dependência de Deus, jamais ele ia se colocar nesta posição de ficar esperando que migalhas caia da mesa de alguém para ele. Muita gente me ouvindo agora que está esperando migalhas, quem sabe até o reconhecimento, do seu amor, porque você pensa que é só na área financeira? Quantas mulheres se humilham, quantas mulheres se rebaixam por causa de um homem vadio que não respeita a sua dignidade? Quantas mulheres se rebaixam por causa de uma paixão? Você é Lázaro. Você é um mendigo. Quantos homens se humilham por causa de uma mulher? A mulher pinta o diabo, faz coisas terríveis e ele não honra o seu nome e a sua dignidade porque é um mendigo. Não desperta admiração. E esse sentimento de pena envolvido com esse sadismo faz com que essa mulher te humilhe mais ainda. E você sofre humilhações estas que você seria incapaz de passar pelo nome de Jesus, mas você sofre por aquela mulher. Na área financeira, meu filho, eu não vou nem falar, porque eu acho que o que eu falei até agora já é o suficiente. Gente se humilhando, são lambibotas. Tem muita gente me ouvindo agora que são verdadeiros lambibotas. Ele não deixa o patrão engraxar o sapato, ele passa a língua. Se abaixa e passa a língua nas botas do patrão para ver se aquele patrão lhe favorece. Tratar bem uma pessoa, ser o melhor funcionário da empresa, ser bom, isso é bom para você, para a sua dignidade, para o seu currículo. Agora, se você faz isso com a intenção de despertar o interesse do outro te ajudar, porque você pensa, vai sobrar alguma coisinha para mim, você não se cria na minha reunião, você não aguenta ficar nem 15 minutos, porque o espírito que está em você sente uma inquietação imensa e arranca o teu corpo dali, tira você e leva você para lugares onde alimenta esse espírito que você tem. Porque na época que eu ministrava aqui na cidade, reunindo 600, 700 pessoas numa tenda, a maioria vinha buscar milagres, ouvir profecias. E por que agora, na hora do ensino, a maioria das pessoas fogem? Porque não querem ser tratadas. Pastor Epitácio não é mais o que era antigamente. Eu sei o que é que você quer. O Espírito de Deus mudou a pancada do gongo, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é incapaz de receber a bênção dele porque você foge do tratamento. E não vai adiantar nada prometer bênção, jogar chave de vitória para você. Você vai abraçar o vazio, vai viver de esperanças, como milhares de pessoas vivem hoje nas redes sociais, limitadas a um Deus que só fala se você compartilhar, se você curtir e comentar. Deus é movido por like. Já falei aqui, Deus virou internauta e muitos falsos profetas nas redes sociais. Você sabe por quê? Porque isso dá muito like. E agora a rivalidade não é nem por uma igreja grande, é por muitos seguidores. E aí você faz vergonha, você entra numa rede social, toda hora é gente profetizando vitória para quem não merece, para pessoas que não honram a Deus, para pessoas que têm o espírito do mendigo Lázaro, para pessoas que desprezam a Deus sobre todos os aspectos, não honra a Deus em seu corpo, não honra a Deus com o fruto do seu trabalho, não honra a Deus com o seu caráter e recebendo palavrinhas de vitória. Amanhã uma vitória vai chegar na sua casa, amanhã uma bênção vai chegar para você. No outro dia não acontece nada, você fica frustrado e fica magoado, aí você vai ficando frio, cada vez mais frio, e dá origem àquele tipo de gente que Jesus falou que nos últimos dias esse tipo de gente vai predominar. Prosélitos, gente que migra de uma igreja para outra, fica frio, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí você vê, meu amigo, aí vão para onde? Vão para as redes sociais, falar mal de igreja e de pastor, ressentido, magoado com Deus, contra Deus, parte para outros esquemas. Daqui a pouco você está envolvido com tudo
Mistura o Espírito Santo com lei da atração, daqui a pouco você está todo envolvido com outras coisas e com outros espíritos. E o que fez isso? Decepção como resultado de falsas promessas. Fique aí nas redes sociais compartilhando besteira. Não vá tomar vergonha em sua cara. Não vá colocar sua vida diante de Deus, pedir para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, a sua alma, o seu coração e mostre para você onde está o teu fracasso, e Deus vai revelar em você esse tipo de espírito. O espírito de quem está esperando que migalhas da mesa dos ricos venham em sua direção. Agora veja, Lucas 16:22 diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que não de Moisés? Por que ele não foi levado para o seio de Jacó? Sei lá. De qualquer um outro que está na glória. Não, foi logo para o seio de Abraão. Ah, mas isso aqui é uma retórica, não importa. O nome de Abraão está sendo citado. Você sabe por quê? Para ouvir um sermão. Porque Abraão foi um homem digno na terra. Por conta de Abraão, uma nação que é menor do que o estado da Bahia, tem mais dignidade e honra que o Brasil inteiro. Por conta de Abraão, ele levantou no meio do deserto uma nação que até hoje é respeitada no mundo inteiro. E é forte sobre todos os aspectos. Força tecnológica, força bélica, força de inteligência. Meu filho, Israel é Israel. Você quer comparar Israel com o Brasil? A natureza, o espírito. A gente sabe que aquele povo é cheio de falhas, todo mundo tem falhas, é óbvio, não aceitaram Cristo, e graças a Deus por isso, porque foi por conta da rejeição deles que nós entramos. Isso é coisa que Deus vai resolver lá na frente. Agora, uma coisa ninguém pode negar: Israel tem o que nenhuma outra nação tem, a bênção de Deus. E você fica nessa de ouvir esses profetas: a bênção de Deus está sobre o Brasil, a bênção de Deus está sobre o Brasil. Aonde? Me mostre! A bênção de Deus está sobre alguns brasileiros que aprenderam a honrar a Deus no modelo abraâmico, do modo como ele ensinou a Abraão e ao seu povo Israel. A bênção de Deus está sobre algumas pessoas, mas sobre o Brasil, uma nação que rejeita, que despreza a Deus o tempo todo, cujos seus valores estão totalmente em outro lugar, uma nação totalmente voltada à adoração a outros deuses, a tudo que você já conhece. Está conversando mole para cima de mim? Eu tenho responsabilidade. Eu vou chegar aqui passando mel na sua ferida? Então por que Lázaro foi levado para o seio de Abraão? Para ouvir um sermão. Abraão com certeza disse para ele o que não está registrado na Bíblia. Abraão deve ter dito: se você tivesse honrado a Deus, confiado em Deus como eu confiei, nunca você ia morrer nessa condição e chegar aqui na glória trazendo esse desprezo. Nunca você seria desprezado na terra por homens que não honram a Deus, que não valorizam a palavra de Deus, que não valoriza nada. Você morreu na miséria, Lázaro, e a tua recompensa será somente no céu. E que bom que ainda terás uma recompensa no céu. Mas na terra, enquanto viveu em miséria e em fracasso, na dependência dos outros, porque o teu espírito é o espírito de quem vive esperando que migalhas caiam da mesa dos ricos para te favorecer. Se você tivesse vivido como eu vivi na terra, Lázaro, olha o que Abraão está falando, hein? Se você tivesse vivido como eu vivi na terra, levantei uma nação no meio do nada, de um deserto, confiando em Deus e em mim. Mostrei que com 318 homens, com a bênção de Deus, fui mais forte do que 5 exércitos juntos. E você vem para cima de mim com raiva do rico? Meu filho, esse tipo de gente está aí, não é para você sentir raiva não, é para sentir pena. Desse rico que está registrado aqui em Lucas capítulo 16, eu não sinto raiva não, eu sinto pena. Você sente raiva porque acha que ele devia dar alguma coisa para Lázaro. De jeito nenhum.
Lázaro que devia buscar da mesa de Deus. Essa é a minha visão, essa é a minha interpretação. Se você não consegue interpretar assim, problema seu. Vá viver com a sua desgracença e suma da minha presença. Agora, a tua revolta é tão grande que em Lucas 16 está escrito: e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos o rico, e diz que morreu e foi sepultado. E morre também o rico e foi sepultado. Aí alimenta o teu desejo de vingança. E o que tem de gente me ouvindo agora que não vê a hora do juízo final chegar, só para ver aquele rico de quem você sente inveja se dando mal. Porque você é tão incapaz, tão incompetente, você está tão cheio de mágoa, você está tão revoltado, que o que você quer é que aquela pessoa de quem você sente inveja se dê mal, vá para o inferno. Por isso que quando chega essa parte aqui, crente gosta. Quando está escrito aqui: e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, meu filho, o inferno é o destino de todos aqueles de quem você sente inveja. Versículo 23 é o versículo do crente vadio, que não gosta de trabalhar, do crente que gosta de ficar pedindo coisa aos outros, do crente que tem raiva de quem não ajuda eles. É o versículo 23, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse é o teu sonho, é ver aquele rico que hoje está por cima, que é teu patrão, aquele de quem você é acostumado a lamber as botas. É o teu sonho. Naquele dia, tu no céu, na glória, do lado de Jesus, e este patrão de quem você costuma pedir vale, e que muitas vezes até nega. E nega não é nem porque é ruim, é porque vê que sua produção é baixa. Que ao invés de trabalhar, você quer ficar pregando Jesus, falando de Jesus dentro do trabalho, mistura Jesus com trabalho. Ainda diz que deve pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Quem é que quer dar emprego para você? O camarada já está desgostoso, coçando a cabeça, pensando como é que vai fazer contigo. Sabe que tem direitos trabalhistas, às vezes está te segurando um pouquinho mais, até te substituir por alguém. Mas o sujeito não tem nem prazer. E você desenvolve raiva. E o teu desejo é ver esse cara no inferno. E você do lado de Jesus, e Jesus dizendo: meu filhinho, agora você vai ver o que eu vou fazer com esse rico que te desprezou na terra. Agora ele vai ver você do meu lado e os teus pés sobre a cabeça dele. Esse é o teu sonho. Sonho que nunca vai se realizar. Porque a pegada de Lucas 16 é outra, meu filho. Você está entendendo isso? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Esse é o sonho, eu repito. Você sonha com o tormento de quem não te ajuda. Então vá ler Lucas 16 e peça ao Espírito Santo para interpretar, e o foco, a direção da exortação vai mudar. Porque o que o Espírito de Deus está mostrando aqui são pessoas subservientes, são pessoas que não têm garra, que não têm força, não têm fé, não têm coragem, não estão comprometidas com a sua dignidade. São pessoas que aprenderam a esperar do homem, são pessoas que ficam magoadas contra quem não ajuda. É gente que fica olhando para a mesa de quem tem dinheiro, esperando que alguma coisa caia em sua direção. É gente que se aproxima diante de Deus com o espírito ao quebrado, e Deus reconhece que esse espírito, meu amigo, está voltado para alguém. É como quem diz: eu estou aqui pedindo ao Senhor Deus, orando, pedindo a reza, pedindo a oração, mas quando eu sair daqui eu vou bater na porta de fulano, eu vou pedir a A, vou pedir a C, eu vou pegar o telefone, vou me lamentar, eu vou chegar naquela reunião onde estão os meus parentes com a carinha triste, para ver se alguém pergunta o que é que está acontecendo comigo. Que aí eu abro a boca e digo:
Aí Jesus diz: em verdade, já recebeste a vossa recompensa. Ao invés de entrar no teu quarto, falar com teu pai em secreto e honrar a Deus, para que Deus veja em secreto e traga a sua bênção, a sua recompensa, você fica na expectativa de despertar o interesse dos outros para te ajudar. Pois é, vai dar errado. Você quer um ano de 2020 diferente? Então pense diferente. Não se põe vinho novo em odres velhos. Mude a sua mente. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe o Espírito de Deus mostrar para você onde está a tua miséria, para que você mesmo tenha a dignidade de tirar, de arrancar essa miséria que está aí, destruindo a sua vida e distribuindo para todos os aspectos materiais da sua vida essa miséria que você traz no fundo do seu coração. Está na hora da mudança. Deus quer que esse ano de 2020 seja um ano verdadeiramente novo, mas para isso, apresente agora ao Senhor Deus um odre novo. Porque senão, meu filho, o vinho novo no ano novo não virá. Mas se você quiser um vinho novo neste ano novo, muda o odre, conserta, apresenta diante de Deus e a sua vida vai mudar. Medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.